meu post também expõe a incoerência do Tarcísio ao vivo. As duas coisas não podem ser verdade, porque grandes juristas não podem retirar um candidato, o maior candidato da oposição, numa democracia revigorada. E quando isso acontece, eles não têm que agradecer a condução do sistema eleitoral, porra! É impossível ser tão em cima do muro, cara. Sacudam esse cara! O ingresso para ver este palhaço neste circo que pega fogo é o seu like, é o seu joinha, é o seu gostei, que agora vai se acostumar a acompanhar a Vivi Sem Mimimi no lugar do Jornal Nacional, as notícias que a Globo não fala. Ontem, um dia antes do Bolsonaro ser julgado pelo Supremo, e foi isso que me levou a comentar esse assunto, alguém teve a ideia genial, eu não sei quem são essas mentes brilhantes, que teve a ideia genial de falar o seguinte: bom, Bolsonaro vai estar no julgamento criminoso, né, criminal, então isso leva a ideia de que ele ficará inelegível, então, para mostrar confiança, vamos botar ele numa live com o Tarcísio, no Inteligência Limitada. Eu sei que o nome é Inteligência Limitada, mas as pessoas que fazem esse planejamento não precisam ter necessariamente a inteligência limitada. É muito. E aí eu começo a receber ligações da imprensa perguntando sobre isso. Se aquilo que estava acontecendo era o Bolsonaro já preparando a passagem de bastão. E aí eu falei, por que isso? O Bolsonaro chamou o Tarcísio? E eu tô falando, me ligaram de Folha de São Paulo, me ligaram do Globo. E aí eu tuitei a respeito, e vejam, no final acabou repercutindo no próprio Inteligência Limitada. Vejam. Tarcísio também, ó. De quem será que foi a ideia genial de colocar o Jair Bolsonaro para fazer um podcast com Tarcísio na véspera do próprio julgamento? Alguém pode ser tão inocente e ignorar que isso será maldosamente retratado como uma passagem de bastão? Ele realmente não se ajuda. Ô, Tarcísio, eu não vou passar bastão pra ninguém. Passa o bastão ou não passa o bastão? Eu gosto muito do Paulo Figueiredo, pô. Eu achei ele um cara fantástico, gosto muito dele, mas deu uma derrapada. Dá a entender que eu tô passando bastão pra ele. Uma ideia eu não passo, já falei, só depois de pra quem você passa o bastão? Conversamos sobre isso, lembra, né? E as pessoas, eu acho que interpretam errado, né? Peraí, vamos ao... O meu tweet foi: será maldosamente interpretado como passagem de bastão, presidente. Maldosamente. Não que de fato o senhor estava passando o bastão. Ora, se o senhor estivesse passando o bastão, não teria, meu Twitter, meu post não teria razão de ser. O que eu disse é que seria maldosamente interpretado. E tanto é verdade que seria maldosamente interpretado que este assunto foi parar no próprio podcast como uma pergunta legítima. O senhor está aqui passando bastão para o Tarcísio? Eu gosto muito do Inteligência Limitada, tá, gente? Vocês podem questionar aí o apresentador, eu esqueci o nome dele agora. Ele me parece ser um cara de gente boa, ele é bom entrevistador. Eu acho um podcast legal. Eu acho ótima a ideia de ir no Inteligência Limitada. Talvez não ontem, e certamente não com o Tarcísio. Certamente essa não é a ideia. E o próprio Tarcísio nega, ele fala, não, eu sou Bolsonaro desde criança. O apoio, a gente vai estar junto do presidente Bolsonaro nesse momento, independente de qualquer interesse, né? Eu acho que... Eu perguntei antes aqui pra ele sobre sucessão, ele ficou bravo. Não tem. Vai estar junto, elogiando os ministros, indo lá pra festa do Gilmar em Portugal, elogiando os ministros, dizendo que pediram para agradecer o TSE, né? Esse é estar junto? Tô inelegível por quê? Exato. Não é justo tirar o Bolsonaro do jogo, é um candidato super viável, é a maior liderança da direita. Como eu falei, é o cara que me abriu a porta, né? E essa eleição minha aqui para São Paulo foi... O pessoal fala que o PT quer que ele fique no páreo, não tem essa conversa?
É imprensa, você tem que ler, você tem que ler. Não, acho que não. Eu acho que eles sabem que o Bolsonaro é um ator muito forte, é um cara que se for pra eleição hoje vai ganhar a eleição, não tenho dúvida disso. Hoje muita gente que fez o L lá tá desencantada, tá decepcionada, então todo mundo tá vendo o rumo que o país tá tomando. A gente vai estar junto com o Bolsonaro até debaixo d'água, né? Então acho que eu tenho um papel nisso que é ajudar o presidente até o fim, ajudar aqui em São Paulo, ajudar o grupo, ajudar como? Aqui em São Paulo, e é isso. As pessoas não entendem, às vezes, a proximidade, a lealdade, a amizade, enfim, não tem passagem de bastão nenhuma, não tem nada disso. É porque pra imprensa, pra todo mundo, fica a pergunta, né? 2026 tá aí, quem é o cara que o Bolsonaro vai apontar o dedo? É simples, meu candidato. Obrigado, Vilela, a pessoa falou aqui do choro. Obrigado. Não, deixa o vídeo, Bruno, deixa o vídeo. Obrigado, Vilela. Obrigado, Vilela. A imprensa tá perguntando, tá todo mundo perguntando. Não é difícil, assim, entender como é que se constrói narrativa, o que a imprensa vai falar, o que a imprensa não vai falar. Não tem um no redor do presidente que diga isso. Candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, e eu vou ser candidato à reeleição em São Paulo. Eu tenho... Ótimo, beleza. Agora, será que... Eu fico até feliz que, graças ao meu post no X, eles tenham tido a oportunidade de desfazer a cagada. Fico até feliz. Mas houve o meu post também expõe a incoerência do Tarcísio ao vivo. Como pode alguém dizer que é Bolsonaro até debaixo d'água de um lado e de outro lado dizer todas as coisas que eu botei aqui para dizer? Como é que você pode elogiar o sistema eleitoral brasileiro e dizer que ele é referência? E que Barroso e Gilmar Mendes são grandes juristas? Que ele tem que se juntar ao Alexandre? Você fala tudo isso de um lado. E depois você diz, não, o Bolsonaro não pode ser retirado da eleição. Fala, como assim? Os caras não são grandes juristas, a gente não tem que agradecer a democracia, o trabalho pujante, revigorado dos grandes juristas? Então como é que o Bolsonaro não pode ser retirado da eleição? As duas coisas não podem ser verdade, porque grandes juristas não podem retirar um candidato, o maior candidato da oposição, numa democracia revigorada. E quando isso acontece, eles não têm que agradecer a condução do sistema eleitoral, porra! É impossível ser tão em cima do muro, cara. Sacudam esse cara. O A não combina com o B. Ah, não. Ainda e fica nos bastidores, é o maior defensor. Foi há 2 anos, é o maior defensor do não. Tem que ficar... deixar disso, mas calma, eu converso com o ministro. Não tem problema nenhum conversar, né? Mas assume. Recebeu Alexandre de Moraes na sua casa, ainda na Jovem Pan, enquanto a discussão política no Brasil estava rolando, eu noticiei que foram se encontrar escondidos. Ah, não, mas ele tem uma justificativa. Bote a justificativa. Tarcísio, explica qual o motivo da sua aproximação com o STF e com Lula. Como você você como gestor é excelente, mas como político acho que você é escorregadio e nada transparente. Nosso candidato é sempre e será Bolsonaro, lembre-se disso. É a Anabelle, tá? Bom, Anabelle, vamos lá. Primeiro, o meu candidato é Bolsonaro também. Bom, ponto positivo aqui. Eu falo que esse cara do inteligência artificial é bom, pô. O cara bota as perguntas na cara. Vamos lá. Segundo, vamos lá, eu converso com os ministros, sempre defendendo o interesse de São Paulo. Quando você é gestor, quando você está como incumbente, você vira governador, você tem que defender os interesses, e muitas vezes você tem que defender no tribunal. Então vamos lá. A questão da regularização fundiária em São Paulo. A gente está fazendo a regularização fundiária no Pontal do Paranapanema, uma coisa que sempre foi prometida, nunca foi feita. Um território dominado pelo MST, pelo PT. Nas eleições dos municipal, agora nós ganhamos todos os municípios do Pontal do Paranapanema. Por quê? Porque a gente está fazendo a regularização fundiária. Eu estou fazendo o que o Bolsonaro nos ensinou, entregando título de terra, entregando prosperidade, levando a indústria para lá. Agora, esta lei foi questionada no Supremo Tribunal Federal. E nós conseguimos defender essa lei no Supremo Tribunal Federal. Escolas cívico-militares, uma bandeira nossa, foi parar no Supremo Tribunal Federal. E no Supremo Tribunal Federal, eu ganhei lá a autorização para continuar com o programa, que ia ser derrubado. Recentemente, a PPP
das escolas de São Paulo, e aí as parcerias com privadas, pra gente ter escolas novas, 35 mil novas vagas, etc., foi questionada no Supremo Tribunal Federal. E, novamente, a gente ganhou no Supremo Tribunal Federal. Privatização da Sabesp foi questionada no Supremo Tribunal Federal. E, olha só, nós ganhamos também no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque, às vezes, a gente conversa, a gente leva argumento. Então, não é uma proximidade, é uma relação institucional. É uma relação onde eu estou levando lá o interesse do Estado de São Paulo. Tuxi foi questionado no Supremo Tribunal Federal, foi questionado no STJ. Era uma perda de receita de 7 bilhões de reais para o Estado de São Paulo. Nós defendemos no Judiciário, ganhamos também. E aí eu preservei 7 bi do Caixa do Estado de São Paulo. Nossa, 7 bi, tudo isso? Em relação com o presidente da República. Eu botei todas as obras importantes no PAC. Sabe por quê? Para ter acesso ao crédito do BNDES. Que aí eu consigo pegar um crédito que tem um juro mais barato, que é um crédito de longo prazo, e com isso eu consigo preservar orçamento fiscal para fazer mais investimento. Túnel Santos Guarujá, fiz um acordo com o presidente. Por quê? Porque se ficasse com o governo federal, eles não iam fazer, e eu expliquei isso para o governo federal, por algumas razões. Por quê? É uma parceria público-privada, o governo federal não faz parceria público-privada, tem dificuldade de aportar garantia. Aqui em São Paulo a gente tem uma empresa garantidora e eu fiz o aporte dessa empresa, então nós já temos a garantia. Segundo, a gente tinha lá a questão que no Túnel Santos Guarujá, 70%, o CAPEX é acima de 70%, o aporte que a gente vai ter que dar, que o Estado vai ter que dar, é acima de 70% do CAPEX. Nessa situação você precisa de autorização legislativa. O Estado de São Paulo já tem autorização legislativa, o governo federal não tem. Então, eles teriam que passar além do Congresso. O que esse cara tá falando? Terceiro, o TCU faz análise prévia desse tipo de contrato. Aqui em São Paulo, o TCE faz uma análise concomitante a posterior. Então, eu ganharia cronograma. E aí, foi feito o acordo de a gente ser o poder concedente e a gente fazer a licitação. E quando a gente faz a licitação, a gente tem segurança que aquilo vai sair. Isso foi bom para o Estado de São Paulo? Foi, porque garante que aquela obra vai sair. Aí eu tô pensando... Alguém tá entendendo? Vocês estão entendendo o que esse cara tá falando? Não se preocupa, não tem acordo, não tem nada. Eu converso, o interesse do Estado de São Paulo, a minha relação com o Supremo é institucional, a minha relação com a presidência da República é institucional, eu estou defendendo o interesse de São Paulo, e o meu candidato também é o Jair Messias Bolsonaro, eu não sou candidato, não quero nada disso, não tenho essa ambição, e você sempre leal, fiel ao presidente, votar com ele até embaixo d'água. Eu me lembro Dória, né? Eu sou gestor. Né? Eu sou gestor. Eu não entendi nada do que ele disse. Eu só não entendi como é que é a relação institucional e vocês ficam se encontrando escondidinhos. Um jantarzinho na casa do outro, viaja, elogia o algoz para milhares de brasileiros, para o padrinho político, diz que a gente tem que se unir ao Alexandre, trabalha nos bastidores contra qualquer um que quer fazer enfrentamento. Tudo isso porque você é gestor. E o que a gente ganha com o dono do segundo maior orçamento da América Latina sendo gestor? Regularização fundiária, não sei o que, privatização de sei lá o que. Pô, meu filho, mãe de família presa, preso político, morto na cadeia, presidente Bolsonaro inelegível sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. Acorda, que troca é essa? Não, mas fica tranquilo, porque você tem regularização fundiária. O PAC não sei o que lá dos caralho a 4 tá voando. Que maravilha! Puta merda, que coisa genial! Realmente, se unir ao Alexandre vale a pena. É mentiroso. Digo categoricamente que é mentiroso. Relação institucional não é jantarzinho e elogio público. Relação institucional vai no gabinete, de forma respeitosa. Olha, essas são as medidas que São Paulo quer. Não, mas se eu não elogiar ele publicamente, ele não vai me receber. Bom, então você confessa que o tribunal é um tribunal político. E que esses caras não são grandes juristas, que a gente não tem que agradecer, se unir a ele, porra nenhuma. São déspotas, e você está se curvando ao déspota. O Jair está sendo julgado para que ele passe o resto da vida na prisão e talvez morra na prisão. O Eduardo não pode voltar ao Brasil. Eu e outros, como Constantino, sofremos pena de degredo. Idosos presos. Constantino com câncer não pode voltar ao Brasil. Uma mulher condenada a 14 anos de prisão para passar batom numa estátua. 61% do país tem medo de postar coisa que pensa nas redes sociais. Mas o Tarcísio tá fazendo uma abrinha do túnel, do cacete. Pra porra! Enfia tuas obrinhas no rabo! No rabo! Ah, mas Paulo, ele é governador de São Paulo, não tem que tratar desses assuntos. Então quem é que tem? Eu? Um jornalista que não mora nem no Brasil? Eu tenho responsabilidade de lutar pelo Brasil. Mas o cara que tem a segunda maior caneta do Brasil em termos de orçamento não tem essa responsabilidade? O governador do estado mais importante e rico do Brasil, onde está toda a elite paulista, não tem responsabilidade nenhuma de se posicionar, tem que elogiar os ministros do Supremo Tribunal Federal, dizer que eu tenho que agradecer.
Então como é que eu vou cobrar de vocês que estão em casa me assistindo responsabilidade de cada um de vocês e ao mesmo tempo dizer que o governador de São Paulo não tem porra nenhuma a ver com isso? Olha, eu conheço essa história de eu sou gestor, eu nasci nisso, eu comecei na política assim, eu comecei a trabalhar com o Eduardo Paes. E quando eu comecei a trabalhar com o Eduardo Paes, ele era o maior anti-Lula do Brasil. Agora vive pendurado no saco do Lula e diz, não, é tudo pelo bem do Rio. E se conversar com o Eduardo Paes, ele vai dar exatamente os mesmos argumentos que dá o Tarcísio. Igual. E a gente viu isso com Dória. É outro Dória. Eu me pergunto qual é a diferença entre Tarcísio e Eduardo Paes. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.